Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Criminalistas Advogando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre regime, o que é uma coisa muito importante para vocês entenderem nesse começo. Qual o significado de regime? É um conjunto de regras, de disposições. Então, se você partir dessa premissa base, o regime é o conjunto de regras que você vai ter da pena do seu cliente. Bom, o Código Penal, ele estipula o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Como que o juiz define essas condições de regime que você vai ter? Bom, ele vai depender inicialmente da quantidade de pena aplicada e o comportamento anterior do agente. Então, ele vai fixar o regime inicial da seguinte forma. Quando o regime inicial for fechado, for quando a pena de reclusão for superior a 8 anos. O semiaberto, quando a pena de reclusão for superior a 4 anos e inferior a 8 anos. E o condenado não for reincidente. E o regime aberto, quando a pena de reclusão for igual ou inferior a 4 anos e o condenado não for reincidente. Bom, como que ele tem essa convicção? Ele tem essa convicção através da pena base do crime imposto e também em relação à reincidência do agente. Mas o que é muito importante a gente entender nessa questão de fixação de regime de pena? O juiz, ele até pode ultrapassar, contudo, ele tem que ter uma fundamentação. O STF, ele já decidiu isso e o STJ tem vários entendimentos a respeito dessa aplicação do regime. Então não adianta ele só chegar lá e falar, olha, crime de tráfico, cheguei e vou aplicar 5 e 10 regime fechado porque o crime é hediondo, enfim, apontando a gente. Não, ele tem que justificar. Ele não pode se basear apenas na hediondez do crime e na conduta geral do agente, porque ele teria que ser reincidente. Mas como que a gente vai entender o que são esses regimes? O regime fechado, ele é cumprido no estabelecimento de penitenciária. No regime fechado, ele fica o dia inteiro lá dentro do presídio, ele até pode trabalhar, pode estudar, quanto a isso não tem problema nenhum. Ele tem visita, mas ele não tem nenhuma regalia maior, como é o da saída temporária. Ele está lá no regime fechado, então ele tem que fazer aquele cumprimento lá. O regime semiaberto aqui no Brasil, ele tem a regalia de você ter as saídas temporárias e em alguns estados do nosso país, quando não tem um local adequado, que é o Centro de Progressão Penitenciária, ele pode inclusive cumprir essa situação em casa ou ir trabalhar e voltar só para dormir na penitenciária. O regime aberto, como a gente não tem vocês aprenderam isso na faculdade, eu tenho certeza, porque todo mundo fala sobre isso na faculdade, a casa do albergado, então ele vai cumprir um regime, como a gente pode explicar, um regime de domiciliar. Porque mesmo ele sendo do regime aberto, ele tem os cumprimentos que ele precisa fazer. Não pode sair de casa, depende muito do juízo, mas não pode sair depois das 10, ele tem a questão de frequentar locais, bares, enfim, e ele tem que estar lá comparecendo no juízo todo mês. Com a vinda da pandemia, isso começou a passar de 3 em 3 meses em alguns estados do nosso país. Contudo, normalmente ele tem que estar lá presente no juízo todo mês. Precisa fazer autorização para sair da comarca. Então, assim, o que é importante vocês entenderem, gente, o regime aberto, ele é uma liberdade, mas ele tem um cumprimento de pena. O sentenciado, ele continua a cumprir aquela pena. Então, você não pode deixar de lado. Outra, se o oficial de justiça for lá fazer alguma intimação, ele precisa estar no endereço correto. O seu cliente sempre tem que manter o endereço atualizado no local onde ele assina. E qual vai ser esse local que ele assina? O local é da residência dele. Então, não importa se ele está cumprindo pena muito longe, no interior, quando ele chegar na residência dele, a residência declarada,
o processo vai para lá e ele vai assinar naquele fórum, tá? Isso é muito importante a gente entender. Uma característica do regime semiaberto, e é um pedido que você pode fazer para o juízo da execução, se o teu semiaberto não for aquele que você sai para trabalhar e volta, é o seguinte, dele trabalhar fora. Então, se o teu sentenciado tem emprego, tem proposta de emprego, tem um empregador, ele pode sair, trabalhar e dormir lá no centro de progressão penitenciária também. Mesmo que exista um centro de progressão penitenciária, ele pode fazer isso. E é mais um pedido que você, advogado, pode fazer dentro da execução penal. É o pedido de trabalho externo que a gente chama. Então você faz aquele pedido, pede essa autorização, normalmente sai de tornozeleira eletrônica, o sentenciado sai daquele local, vai trabalhar e volta para dormir. É um outro pedido que você pode fazer. Lembrando sempre que os presos eles têm direito a trabalhar, a estudar, porque é uma característica da ressocialização da pena. Então você pode fazer esses pedidos dentro da execução penal. Isso é algo muito importante. O que eu quero trazer para vocês também, em relação a essa questão do regime, voltando àquilo que a gente havia já conversado nesse vídeo, é a questão do regime inicial de cumprimento de pena. Eu passei para vocês essa questão da quantidade de pena, quando a pena não tem 8 anos regime fechado, enfim. O que vocês precisam entender? Você pode vender isso para o seu cliente de execução. Por quê? Teu cliente já foi sentenciado. Por exemplo, um tráfico, pegou 5 anos. O regime inicial de cumprimento de pena primário é o semiaberto, mas normalmente eles acabam sendo condenados no regime fechado. O juiz normalmente não acaba justificando isso. E com isso você pode fazer o pedido. Como que eu faço esse pedido? Se tiver uma apelação já fundamentada, você pode fazer esse pedido direto para o STJ. Se não tiver, você pode fazer um HC para o Tribunal de Justiça do teu estado, que provavelmente será negado, porque o Tribunal de Justiça dos estados não estão dando essa questão. E aí você faz um HC para o STJ. O STJ normalmente está concedendo, não liminarmente, mas após o julgamento total desse habeas corpus, eles estão concedendo essa questão da mudança do regime, porque o juiz realmente precisa fundamentar. E como já é um entendimento do STF, você pode sim vender para o teu cliente essa situação. Então você vê lá, primário, que a condenação aquela prevista em lei do regime fechado, semiaberto ou aberto, você pode fazer esse pedido para essa mudança de regime. E você pedindo, gente, vocês vão conseguir vender um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo de um cliente que eu acabei de fazer isso, acabei mesmo. Ele estava condenado no regime fechado, 5 anos e 10 meses pelo crime de tráfico primário. Eu consegui mudar o regime dele para o semiaberto, inclusive através do HC, eu consegui mudar inclusive a quantidade de pena. E aí com isso, ele além de ter iniciado no semiaberto, o prazo do cálculo de execução dele vai direto para o aberto. Indo direto para o aberto, eu já consigo fazer esse pedido. Já fiz o pedido, tá com vista para o Ministério Público, vamos aguardar o resultado, mas provavelmente vai ser deferido, porque foi uma decisão do STJ. Então é muito importante vocês entenderem a dosimetria da pena e entenderem qual regime cabível para o teu cliente. Se você entender disso, você vai conseguir vender vários serviços. O HC, a execução de pena depois, tudo isso vai te ajudar a aumentar a tua prospecção de clientes, até porque você chega lá, imagina, no presídio, meu cliente está super feliz, eu vou atender ele amanhã, mas eu tenho certeza que ele vai fazer várias indicações, porque esse cliente que está nessa situação agora, foi uma indicação de um cliente anterior, que eu consegui fazer a modificação do regime dele, e aí com essa modificação de regime ele falou, olha, contrata essa advogada que ela consegue fazer a modificação do regime. Então, a gente fazendo essa modificação de regime, a gente ainda atua na execução. Então, você está fechando 2 contratos diferentes que você vai conseguir ganhar mais, aumentar os teus honorários e com isso vai ter sucesso na tua carreira. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você consiga ter mais prospecção de clientes. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.